Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E meu convidado essa semana é o Rafael Studart. Pra quem não conhece o Studart, ele é basicamente um cara que tá na internet há muito tempo. Eu lembro de vídeos do Studart no YouTube com data de 2006, 2007. O YouTube praticamente nem existia ainda e já tinha vídeos do Studart lá. Vídeo dele fazendo stand-up, vídeo dele fazendo um monte de coisa. E é muito legal o trabalho que o Studart faz há tanto tempo. Eu sei que ele também é professor, ele faz stand-up, como eu falei, ele participa atualmente do UTC, que é aquele quadro do Não Pode Rir do Marcos Castro, né, dos Castro Brothers, que além de fazer no YouTube ter sempre 10 milhões de views em cada vídeo, eles também fazem em teatros, em eventos aí pelo Brasil. Já encontrei com eles em alguns lugares e assisti um UTC ao vivo em algum estado aí que eu não vou lembrar, mas durante a conversa a gente lembra. Então é isso, sem muita enrolação, vamos ligar agora para o Studart e ver que história ele tem para contar pra gente. Alô, Studart, beleza? Opa, quem fala? Isso é muito bom. Quando eu ligo pra pessoa, a pessoa não sabe quem é. O cara tá tipo no banheiro. Tava distraído aqui. Tudo beleza, e com você? Tudo ótimo, tranquilaço. Cara, primeiro, obrigado por ter aceitado participar do podcast. Quem nos uniu foi o Nix, né? O cara do... Adoro o Nix. Nix, muita gente boa. Exato, o cara do Overcast, que eu sempre falo aqui quando ele indica alguém. Inclusive o Nix já participou aqui contando alguma história da vida dele, eu não lembro qual foi. Foi a Saída de Laura. A galera gosta muito desse episódio. A Saída de Laura? A Saída de Laura é um episódio que ele ocultou os nomes das pessoas, porque segundo ele são pessoas conhecidas. E aí é melhor não falar quando é assim. Gostei do nome Laura. Foi uma boa escolha de nome. Foi uma ótima escolha de nome. E ele, inclusive, quando acabou o episódio, me falou quem era a Laura. Eu fiquei chocado. Mas não posso falar isso pras pessoas, senão vão querer que eu conte. Sim, a Laura Jardim é muito tímida. Ela não gosta de ter o nome dela revelado. Cara, por acaso alguém não te conhece, alguém que tá ouvindo esse podcast aqui, como é que tu costuma te apresentar aí? Quem tu é, de onde tu vem, do que tu te alimenta? Claro, praticamente ninguém me conhece. Tá. Eu acho que o Nix e agora você, mas pra todo o restante eu me apresento. Meu nome é Rafael Studart. Boa. Eu sou um eterno indeciso que tô sempre buscando me encontrar em algum caminho, mas me divirto em quase todos eles. O que eu mais fiz ao longo da minha vida, que eu posso dizer assim, foi falar com pessoas, né? Eu, desde muito cedo, eu comecei a dar aula, né? E me divirto muito, gosto muito disso. Dou aula de física, hoje em dia dou aula também de inovação tecnológica e tal. Que massa. Mas aos poucos eu fui indo, inclusive por conta da aula, né? Por conta da aula, eu conversando com o Fernando Caruso, que é um comediante Sim. e tal, aqui do Rio de Janeiro, ele falou, cara, por que você não fala dos erros dos teus alunos? Que eu tava conversando com ele sobre os erros dos meus alunos. Tá. E ele começou a rir e tal, ele falou, por que você não fala isso no palco? Era início do stand-up ali, 2007, né? Começou em meados de 2005, então não tinha nem 2 anos direito. Uhum. Aí eu resolvi fazer sem falar pra ninguém, né? Tirando minha mãe, assim, que meio que soube que eu ia pra algum lugar fazer alguma coisa, mas fora isso ninguém sabia. Tá. Porque se morresse, aquilo ali morria no segredo. Eu e as 80 pessoas que estavam me assistindo. Fora isso... É uma boa estratégia essa. Na época não tinha Instagram, não tinha nada, a coisa morria ali, naquele silêncio. E eu gostei, porque assim, é uma transição diferente, né? Quer dizer, não é imediata do professor pro comediante, obviamente. Lógico. Mas é uma transição que faz algum sentido se você já tem uma verve humorística, entendeu? Se você já tem uma veia ali pro cômico, e era o meu caso, que eu gostava muito de improviso, Sim. de stand-up, já desde a década do início da década de 90 eu já me alimentava com essas referências. Massa. Qual que tu acha que é a dificuldade maior pro cara que quer começar assim a fazer? É o subir no palco e falar pra pessoas que tu nunca viu? Ou é essa pegada de fazer sentido o que tu tá falando e não ser um idiota falando sozinho, sabe? Isso é uma ótima pergunta. Eu diria que isso aí é um eterno equilíbrio que você tem que ponderar na sua mente qual é o caminho que você está trilhando. Mas eu acho, particularmente,
que o maior desafio a longo prazo é o segundo, é você falar algo que não seja só algo que faça sentido pra você. Lógico, é compor uma coisa que a galera se identifique e entenda, né? Exato. Não necessariamente, porque às vezes a pessoa não precisa necessariamente se identificar. Claro, a identificação é ótima e ajuda bastante, mas mais importante do que a galera se identificar é você conseguir criar uma conexão com a galera. Massa. Independente de ser por identificação, entendeu? É a galera entrar no seu mundo. Que assim, eu particularmente, o meu stand-up eu gostava muito de tentar isso, porque às vezes eram coisas meio absurdas que não necessariamente as pessoas tinham vivido ou conseguiam se identificar. Entendi. Mas eu tentava fazer as pessoas virem pro meu mundo. Eu acho que esse é o maior desafio. Entendi. Porque na hora que tu falou que tu achava mais fácil fazer a transição por tu já ter sido professor e tal, eu imaginei que fosse justamente por tu já ter uma barreira a menos, né? Que é o costume de falar com muita gente na frente, de ser o centro da atenção e tal. Sim, essa barreira eu quebrei quando eu tinha 18 anos, que eu fui fazer monitoria, né? E aí eu lembro que eu passei na prova, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer, né? Porque eu fui o melhor na prova de física pra dar aula de física naquela época. Eu tinha 18 anos e o chefe coordenador dos monitores falou: olha, tem 3 meninas te esperando na sala. Eu entreabri, né, a porta, vi as 3 meninas ali, mas pareciam 3 monstros gigantes, entendeu? Porra, japoneses, aqueles... Porra, eu falei, caraca, cara, elas vão me trucidar aqui, elas estão cheias de dúvida. Eu tremi que nem vara verde, achando que eu não ia dar conta do recado. Lógico. Mas aos poucos, você vai lidando com aquilo e vai sendo gostoso, e a troca vai sendo muito... Porque eu acho que até ajudava o fato da diferença de idade ser... Que na minha cabeça antes era um problema, mas eu vi que era uma vantagem. A diferença de idade era muito pequena. Eu tinha 18, elas tinham 15, depois eu 19, mas era tudo assim, próximo, entendeu? E isso facilitava a tal da conexão que existe também em todas as outras áreas, né? Você conseguir, de alguma maneira, criar essa conexão com o outro facilita bastante. Sim. Eu tinha que entreter, ao longo da vida eu fui notando isso, que eu tinha que entreter uma plateia durante 50 minutos, ou enfim, um tempo pré-determinado. E óbvio, né? Você conseguir entreter com humor, melhor ainda, porque torna aquele processo ainda mais agradável, né? De você ter ainda mais física, que é uma matéria que as pessoas já têm uma certa... Às vezes, tem gente que tem até repulsa, não é nem uma resistência, é uma repulsa a simples menção da palavra Newton, né? Então, você fala Newton, a pessoa já... Engraçado isso de a galera ter repulsa ao nome Newton ou a qualquer conteúdo específico, é porque geralmente, pelo menos quando eu era criança, as matérias elas eram ensinadas de uma maneira chata. Às vezes a matéria nem era difícil ou nem era chato, às vezes é uma coisa super interessante. Só que a forma como a professora explicava fazia o aluno não querer prestar atenção. E aí eu acho que tem muita gente traumatizada desses assuntos, assim, que só de tu tocar no tema, ou de puxar uma palavra-chave, a pessoa já fica, ih, que bosta, lá vem ele falar desse negócio. Total. A gente tá evoluindo, né, cada vez mais, em termos do... Não só no ensino como um todo, mas na comunicação, né, porque agora, imagina você prender a atenção de uma molecada de... Não é o meu caso, porque eu não tô mais lidando com criança e adolescente nesse tipo de ensino que eu já lidei no passado. Agora é mais universitário e tal, mas ainda assim. Mas imagina você ter que lidar com uma molecada de 10 anos de idade que tá aí imersa no YouTube, notificação no celular pra cacete, e o pessoal já tá acostumado. Eu não consigo ficar ouvindo em 2x, eu nem tento, na verdade. Mas a galera, eu sei que tem gente aí no podcast, assim, e isso pra mim pode até fazer sentido, mas isso, cara, não é possível que não tenha nenhum estudo científico que diga que isso não aumenta o grau de ansiedade. Caralho, eu imagino que a pessoa que fica ouvindo só no 2x, depois que vai conversar com alguém que fala num ritmo normal, que é 1x, né? Tudo bem que tem gente que fala no meio x, mas se você fala no 1x com a pessoa já vai estar puta, fala, porra, fala mais rápido. Então, assim, imagina um professor de 50 anos, que nem é velho, né? O cara tem 50 anos, claro. Beleza. Mas vai ensinar pra um moleque de 13 um conteúdo, que o cara pode ser foda, mas ele tem que se adaptar de uma maneira impensável para se conectar e se comunicar com aquele pré-adolescente. É um desafio, cara. Eu não nego que dar aula nos dias de hoje, mais do que nunca, é um baita desafio. Claro, tu tem uma competição ali que é ser mais interessante do que o iPhone do cara que tá com certeza reproduzindo coisas melhores. É desleal,
legal. Pô, o cara tem simplesmente o trailer mais recente da Capitã Marvel. Ele tem o Freevee, que é uma plataforma que tem 370 jogos ali. Ele tem um compilador de vídeo. Se ele quiser, ele pode editar a aula em tempo real, transmitir para os pais dele que estão em Minneapolis, depois fazer um streaming de áudio e gravar ele pode fazer tudo com esse aparelhinho. Porra, e aí o que você faz? Fala do Marechal Hermes ali durante 50 minutos. Porra, é óbvio, é muito desleal essa competição. É foda. É foda. Cara, inclusive a gente tá falando agora do YouTube, que o moleque tem acesso no celular. Tu no YouTube é um cara muito das antigas também, né? Tu faz coisa no YouTube há bastante tempo. Ah, sim, não. Eu tenho, na verdade, indiretamente, porque como eu disse, eu botei meu primeiro pé no meio artístico em 2007, quando eu fui fazer stand-up. Mas ali eu tava ainda no meio acadêmico, terminando meu mestrado, então eu dei uma pausa, voltei no final de 2008, e aí eu fui chamado pra fazer um teste pra TV, que eu nunca tinha feito. Eu achava até que fosse um trote na hora, mas topei fazer o teste, improvisei, mesmo tendo tentado decorar e tal, decorei o texto. Quando chegou na hora, eu esqueci tudo e improvisei. Os caras gostaram, legal, me chamaram pra fazer, e ali meio que foi me abrindo portas, e eu já tinha conhecido uma galera stand-up do Rio. Sim. E um desses caras, o Marcos Castro, que é muito gente boa, claro, meu amigo também já... meu stand-up foi no grupo dele em 2007, né? Sim. Ele tava começando com um grupo no Rio, e eu fui fazer o Open Mic lá. E aí eu cheguei e comecei a fazer vídeo junto com ele, sim, como convidado e tal, e aos poucos eu fui virando meio que do elenco fixo, por assim dizer, porque não tinha um elenco, na verdade, claro, né? Claro. Ele ia convidando, e aí eu fui participando, e fui fazendo outras coisas e tal, e aí eu tava na TV também, depois fui fazer um filme e depois uma participação. Enfim, as coisas foram acontecendo. Claro. Mas eu nunca mergulhei de cabeça no meio artístico, né? Acho que porque isso começou mais tarde na minha vida. Então, eu queria alguma estabilidade financeira também. Eu não tinha pais com grana que me permitissem viver esse sonho, entendeu? Sim. De tipo, até porque não era um sonho de infância, não era um negócio que eu desde criança pensava, quero ser artista, quero... Não, foi uma aventura que me divertiu muito, e que me diverte ainda hoje, me permite situações como essa, de estar gravando um podcast aqui depois de ter aplicado uma prova. É uma parada que alimenta um outro lado meu, que eu acho que se eu tivesse seguido a minha carreira original, que era TI, né, eu acho que eu seria muito mais infeliz e estaria vivendo uma vida muito mais chata, tendo que dividir horas de escritório com uma galera que tem relógio, sabe aqueles relógios de pulseira de prata? Com várias... sabe? Sim. Qual é? Eu não sei descrever esse relógio assim com detalhes, mas é muito padrão. O cara pega um estágio, depois bota um relógio daquele, nem se dá o trabalho de botar uma pulseira de couro no relógio, sei lá, é tudo igual, entendeu? Dá muita agonia essa porra. É engraçado porque eu já trabalhei com TI também, e eu sei que a área de TI é um lugar onde as pessoas escutam muito podcast. Então, certamente tem um cara com um relógio desse agora ouvindo o podcast falando, putz, olhando, tá falando de mim. Tirou o relógio, agora botou no bolso. Tirou, escondeu, Cara, a gente tá falando de YouTube. Um pouco antes da gente começar a gravar, eu botei no Twitter lá que eu ia gravar contigo, e a galera comentou algumas coisas que eles queriam que eu te perguntasse. Não, maneiro, eu nem sabia que o pessoal tinha pergunta pra mim. Bom, então, não, são algumas coisas assim, como por exemplo, qual é o lance de provar Pringles? Eles falaram aqui, eu até já sabia disso, que eu já tinha visto um vídeo teu, que inclusive tu te apresenta como um sommelier de Pringles, não é isso? O maior do mundo. O maior sommelier de Pringles, exato. Não, então, isso aí começou pelo seguinte, o Marcos, em 2011... ele estava começando a fazer vídeo mais profissionalmente no YouTube. E aí desde lá, ele tinha falado comigo, cara, você tem que fazer o seu canal, Isso aí é aquilo, eu não vivia pra isso, e eu até comprei a câmera, porque eu tinha um dinheirinho guardado, eu comprei a câmera, mas cadê que eu tinha paciência de editar? Eu gravar até ia, mas editar é que era o problema. Lógico. E eu fui empurrando isso com a barriga, outras coisas foram acontecendo, enfim. Nunca fiz. O Marcos não focou totalmente nisso e foi até o final e tal. Sim. Aí, eu adoro Pringles, eu realmente adoro Pringles. É bom, né, cara? É bom. Eu sei que não faz bem, né, mas é bom. Poucas coisas boas fazem bem, né?
Isso é a mais pura, é uma das grandes verdades do universo. E eu cheguei e falei assim, quer saber, eu vou fazer um negócio. Eu tenho Pringles pra cacete, porque quando eu viajo é que eu consigo, tipo, Estados Unidos e tal, que eu consigo fazer estoque de Pringles que você não acha em nenhum outro lugar. Sim. No Japão também tem isso, mas eu não vou no Japão, né? Enfim, Coreia do Sul, Inglaterra, mas são os lugares que normalmente tem mais Pringles diferentes. Tá. E aí eu falei, cara, eu tô cheio de Pringles aqui. Se eu só comer, vai ser bom pra mim, eu vou gostar e tal, mas vou fazer um vídeo provando as Pringles, que pelo menos é um vídeo que provavelmente vai ser curto. Eu registro, é uma forma de eu registrar quais que eu comi, então era um registro muito mais pra mim. Legal, entendeu? legal. Só que eu compartilhava com as pessoas. Era literalmente um vídeo diário, um videolog pra mim, entendeu? De, eu comi essa Pringles e tal. E aí eu quis... Não existe isso no YouTube. Realmente não existe gente provando Pringles, mas não criando como se fosse um programa mesmo. Depois eu até quis expandir e fazer Pringles pelo mundo, provando Pringles em vários lugares. O foda é que eu não tenho dinheiro infinito pra ir para, tipo, Mongólia. Vou provar agora Pringles de barbecue. Aí seria foda. Mas eu não nego que o meu intuito era chamar a atenção da Pringles, da Kellogg's, né? Que agora a Pringles foi comprada pela Kellogg's. E eles mandarem Pringles pra mim, do mundo inteiro. Assim. Ou te levar, né? Se eles não fossem mandar, que te levasse por aí pra passear. Já pensou que legal? Isso seria muito maneiro. Viver isso é uma ideia. Pringles. Ia durar uns 5 anos o canal e tu ia ser internado no hospital. Com altas taxas de colesterol, de pressão alta, eu ia estar ferrado. Mas era um negócio, cara, é porque assim, tem Pringles muito doido, tem sabores de tudo. Agora tava com uma de... Qual foi o... Spritz? Eu acho que tinha uma de Spritz e de enroladinho de salsicha. Caralho, que específico. Com bacon. Eram tem uns especiais de fim de ano. Esse ano eram 2, assim. Mas eu não consigo, entendeu? Tem gente, às vezes, que me conhece e lembra de mim e compra uma Pringles diferente. Legal. Mas é difícil realmente você... É muito doido, né? Mas... e um detalhe, eu descobri, porque várias pessoas se compadeceram com a minha situação e queriam também que a Pringles me patrocinasse, mandaram mensagem pra Pringles do Brasil. Uma amiga minha que é americana mesmo, ela escreveu em inglês pra Pringles dos Estados Unidos. Nossa. E todos os departamentos de Pringles do mundo falaram que eles não patrocinam ninguém, não é... Eu achei uma tristeza isso. Eles devem saber que vão matar o cara se ficarem fazendo isso. Então exatamente. Deixa pra lá, se ele quiser morrer, que seja por conta dele. Exatamente. Eu acho que é por aí o caminho mesmo. Tu lembra de algum sabor assim muito bizarro, mais bizarro do que enroladinho de salsicha? Cara, eu vou te falar, o sabor mais bizarro que eu já provei, particularmente, foi o de cookie. Tá, porque é meio doce. Porque assim, quando você põe na boca, ele tem gosto de passatempo. Nossa. Sabe aquele, não o recheado, só aquele, sabe aquele biscoito básico do passatempo de baunilha e tal? Sei. Aí depois, no meio da prova ali na sua boca, ele fica salgado. É um negócio muito doido. Uma explosão de sabor. É muito louco. Cara, tem muito sabor bom. Tem muito sabor. O meu particular, o meu preferido, que esse ainda bem você consegue encontrar em São Paulo, pelo menos, no Rio é mais raro. É o tortilha, sabor creme e cebola. É tipo creme e cebola, que muita gente gosta, mas com a textura da tortilha. Interessante. Entendeu? Eu gosto muito desse sabor, é o meu preferido. E tem os outros também muito bons. O ranch, que você não encontra aqui, é muito bom. French Dip Onion é muito bom. Enfim, tem uns sabores. Tem um que pouca gente imagina que vai ser bom, e é bom, que é o de picles. O de picles é muito gostoso. Eu acredito que seja bom. Eu gosto de picles. Então você ia se amarrar, cara. Tem um amigo meu que é o Vitor Lamolha, ele é viciado na de picles. Que foda. Porque ela deixa você meio que salivando, assim, é um negócio estranho. Demais, muito bom. Outra coisa que perguntaram é qual é a tua relação com o número 7? Cara, eu gosto... É numerologia isso aí? Antes fosse, eu gosto muito do número 7, porque assim, são 7 dias da semana, 7 pecados capitais, 7 paraísos do budismo, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 belo. Eu gosto do 007 pra caramba, entendeu? Meu Studart tem 7 letras, Comédia tem 7 letras. Olha aí. 7 é uma parada, eu gosto muito do número 7. Eu acho que olha, pra mim, o problema é que depois
depois que eu tinha login Studart7 em tudo quanto é mídia, social, assim e tal. Só que depois que eu comecei a ficar um pouco mais conhecido, é que eu pensei, cara, teria sido mais lógico ser Rafael Studart ou Studart só, porque o Studart já não é um nome fácil, não é um nome assim que a pessoa sabe de cabeça, não é Pedro Antônio, entendeu? Não é um negócio... Então, ainda ter o 7, de repente, complica. E fica parecendo que eu não consegui nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6. O cara tentou várias vezes até conseguir o 7. Pois é. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu achei que fosse numerologia, que tu tivesse consultado a irmã do Gugu lá, como é que é o nome dela? Esqueci, Aparecida Liberato, que ela ficava dando umas dicas pros artistas, assim, não, coloca mais uma letra, ou bota um número, aí pá, chegou lá no 7. Não, antes fosse, seria até mais fácil explicar, mas não, é porque realmente eu gosto muito do número. Fala que tu é fã do Bebeto, sou fã do Bebeto, botei por causa dele. Verdade, boa ideia, vou passar a falar isso. Só jogava com o Alejo, fazia gol com o Alejo. O pior de tudo é que eu tô rindo porque, particularmente, o Bebeto eu conheço. Você falou Alejo, eu, por exemplo, já não conheço. Eu sou um zero à esquerda de futebol. O Alejo, assim, ele era o personagem do Superstar Soccer, que é aquele jogo de futebol do Super Nintendo muito antigo, que eles não tinham a licença dos jogadores. Eu acho até que ele era o próprio Bebeto, na real. Só que aí eles mudavam os nomes dos caras. E aí... Deve ter... Agora aquele cara do TI que olhou o relógio, botou no bolso, agora ele sabe a resposta e ele tá zoando a gente. Mas, enfim, é um personagem de videogame só. Não, eu entendo tão pouco de futebol que nem futebol de videogame eu entendo, porque eu não sei te dizer porquê, mas parece que a minha inabilidade para jogar bola se propagou até as mídias digitais. Eu não consigo... Parece que eu tenho 2 dedos esquerdos na hora de controlar o jogador no PES ou no FIFA. É bizarro. Nem LFoot eu conseguia jogar. Que não é nem um jogo, né? Enfim. É só texto. Cara, demais. Pô, quando o Nix me falou de ti, ele falou, cara, liga pro Studart que ele tem uma história boa pra te contar. E aí eu falei, bom, então tenho que ligar, né? E eu não sei se tu sabe que história é essa que o Nix falou, ou se só ele sabe na cabeça dele. Mas tu pensou alguma história específica pra contar aqui no podcast? Cara, tem uma história que, na verdade, é assim... existem algumas histórias, mas eu não sei se todas elas estariam exatamente formuladas para o podcast, mas é porque essa, em particular, me remete a um momento muito bom da minha infância. Eu tinha um filme chamado Hudson Hawk, O Falcão Está Solto, um filme clássico, Sessão da Tarde, adorava. O cara, era Danny Aiello e Bruce Willis, quando ele ainda tinha cabelo. Eles eram ladrões extremamente sofisticados de obras de arte, que percorriam, por algum motivo, a Itália e sofriam um pouco de amassou na mão de um grupo conspirador que era rival deles. Pelo menos é a lembrança que eu tenho. Eu nunca mais revisitei esse filme depois dos meus 15 anos. Então, pra mim, ele continua sendo excelente. Isso é uma coisa muito inteligente, assim. É uma decisão muito inteligente de se tomar de não ver de novo. Porque provavelmente hoje tu veria e tu ia acabar estragando tua infância. Não, eu tinha a versão em DVD lacrada de 10 anos de aniversário. Comprei ela, mas nunca abri. Era o único DVD que eu ainda tinha lacrado. Eu nunca abri justamente por causa disso, que eu tinha medo de macular a lembrança que eu tinha do filme. E uma das coisas que o filme... Porque, eu não sei se você chegou a ver esse filme. Eu lembro do cara indo roubar um gato de porcelana raríssimo. Cara, e aí ele ia cantarolando aquela música. I wanna sing in a star. Funny years. E ele ia cantarolando essa porra com o Danny Aiello. E ao longo do filme, tinha um arco que pra mim foi o que mais me marcou, que era do Bruce Willis tentar tomar um café em Veneza. Louco! Ele ficava o filme todo tentando tomar, ele segurava. Aí tinha um momento que ele ia segurar a xícara de café e, dava um tiro, estourava a xícara. Não era um café, não. Era um cappuccino. Era um cappuccino. Ele queria tomar um cappuccino. E eu nunca tinha tomado café na vida. E eu ficava... Eu não gostava do sabor e tal. E eu ficava com aquela ideia, cara, eu quero tomar um cappuccino por causa desse filme. Eu fiquei com esse filme na cabeça, quero tomar um cappuccino. Mas não vai ser aqui no Palheta, não vai ser no Starbucks, não. Vai ser em Veneza, na Itália, porque meu sonho era conhecer a Itália. Eu tinha 3 lugares que eu queria conhecer muito. Egito, Itália e Austrália. Mas Itália era um lugar assim, eu tenho que tomar esse café em Veneza. E aí eu finalmente consegui juntar dinheiro, fui pra Itália. Que legal. Peguei, comecei a visitar, conhecer os lugares, até que finalmente cheguei em Veneza. Cara, tava um calor insuportável em Veneza, porque...
é muita água, né? Claro, por ali. Então, claro. Cozinha. No verão é úmido pra cacete aquilo. Uhum. E eu sou de flanar, né? Eu gosto de ficar andando muito, sempre. Eu não gosto de ficar usando Uber, táxi, metrô. A não ser, claro, que seja extremamente necessário, se as distâncias sejam longas e tal, ou a cidade não favoreça o caminhar por ela. Uhum. E Veneza, cara, eu descobri da pior maneira possível que não favorece nada, mas também você não tem muita opção, porque a opção é um barco que contorna Veneza por fora, que eles chamam de vaporeto. Então eu ficava andando por aquelas vielas de Veneza pra chegar do ponto A no ponto B. Se eu errasse o caminho, cara, fudeu, porque na minha frente tinha um canal. Eu não podia pular no canal, não podia mergulhar ali. Uhum. Eu tinha que voltar e refazer o trajeto Labirinto. todo. Porra, isso foi me dando uma raiva de Veneza, porque já tava quente, tava úmido, eu tava com a mochila nas costas, andando por ali, calor, até que eu ouço ao fundo uma melodia que me encanta, e eu começo a perseguir essa melodia, eu vou seguindo ela. E aí eu finalmente chego num lugar que realmente foi mágico. Foi a praça principal, a San Marco, né? É a praça principal de Veneza. Uhum. Foi os caras tocando, eram verdadeiros, era música clássica, assim, era o cara tocando, sei lá, oboé, flauta transversa, os cymbals lá, os pratos, e era um negócio de louco. Eu falei assim, que incrível, cara, os caras estão tocando aqui nos estabelecimentos comerciais. É uma orquestra, né, tocando nesses estabelecimentos comerciais, em vários diferentes. No Rio de Janeiro, o máximo você teria um cara num cavaquinho ou num violão tocando, né? Sim. Lá era toda uma orquestra, então, somado ao cenário medieval, de certa forma, e aquela música, foi me envolvendo de uma tal forma que eu falei, tá, ok, tô gostando disso aqui. Eu fiquei até arrepiado na hora. Olha que bonito. E aí eu cheguei e falei, é isso, vou tomar o meu cappuccino aqui. Porra, apesar, eu já tinha ficado... Porque eu falei assim, pô, já peguei aqui um calor dos infernos, suando de colar a camisa, não tava me achando naquela cidade. E ainda por cima eu tinha que andar, porque lembra que eu falei que a única alternativa era pegar o transporte que contornava o barco, que eles chamavam de vaporeto. Sim. Então, eu ainda dei a sorte que no dia que eu cheguei era a greve deles, então nem tinha essa opção. Merda. Então, assim, eu tava bem chateado em vários aspectos. Sentei na cadeira de um desses lugares que tinha uma orquestra. Ótimo. E falei, gostaria de um cappuccino, por favor. Eu olho um cappuccino. E aí, era eu vorrei, porque é mais educado, né? Eu gostaria de um cappuccino. Aí porque eu aprendi italiano pra Itália. Aí eu cheguei, falei, cara, é isso. Vou guardar essa lembrança positiva daqui. Pedi o cappuccino, que era 6 euros. Tá. Era caro. Aí... Mas tu já sabia o preço, provavelmente, né? Porque tu saiu tão preparado do Brasil que tu aprendeu a falar o idioma, tu saber o preço era o mínimo, né? Pior que não. Eu não tinha me preparado pra isso. E assim, o euro sempre foi caro, né? Pelo menos desde que eu me entendo por gente. Mas eu falei assim, não, cara, mas é isso. É a experiência. Eu vou, cappuccino em Veneza, eu vou tomar esse negócio aqui. Claro. Porra. E aí ainda tava de sacanagem, quando eu me distraí, eu olhei de novo pra caneca, sei lá, pra xícara grande lá, era uma xícara alta. Tinha umas mosquinhas, tipo drosófila, caindo aquelas mosquinhas de banana, caindo no cappuccino. Aí depois me disseram que era por causa o garçom falou que era por causa da umidade. Aí elas ficavam sobrevoando ali e ficavam grudando em mim, caindo no cappuccino, e eu tendo que meio que coar o cappuccino, mas eu falei, não, mas é isso, tô tomando esse cappuccino aqui, cara. Nada que o Bruce Willis não faria também, se estivesse aqui no meu lugar. Exatamente. Eu tava exatamente como ele, tendo a maior dificuldade de todos os tempos de tomar a porra do cappuccino. O puta de um calor, depois de ter combatido o crime pela cidade. Suado, sentando, querendo tomar um cappuccino. E eu, tomei o cappuccino, não tenho ideia se era um cappuccino foda pra caralho, porque eu não tenho base de comparação. Eu tomei e é isso. Eu tomei. Chega a conta, tava lá, 15 euros. Aí eu falei, mas não era 6? Aí o cara falou, não, mas é porque 9 é do couvert artístico aqui da orquestra. Aí eu falei, que idiota que eu sou. Achei que eles estavam tocando porque
eles estavam tocando pra encantar a gente e tal. E é foda, porque aí se você parar pra pensar, nem é tão caro, 9 euros pra uma orquestra inteira. Lógico, né? lógico. Tipo, tinha uns 5 caras dali, enfim... É uma miséria, é menos de 2 euros pra cada um, mas pra mim era tipo, sei lá, quando eu fiz a conversão, eu lembro que na época tava 3 reais, deu 45 reais aquele cappuccino. Eu falei, caraca, cara, 45 reais esse cappuccino. Aí eu falei, mas tudo bem, eu fiz o que o Bruce Willis tentou fazer, consegui, voltei pro Rio e tava conversando com um amigo meu que tinha visto o filme. Aí eu falando, porra, finalmente fiz, bababá, tomei o cappuccino lá em Veneza. Ele falou, cara, não era em Veneza, não, era em Florença. Eu falei, puta que pariu. Era em Florença, que merda. Eu fiquei muito puto, porque se eu soubesse essa informação um pouco antes, eu teria tomado em Florença, até porque Florença foi a cidade que eu mais gostei da Itália. Era parada foda, ia ser perfeito. Florença tinha um clima bom, tinha um lugar muito agradável para tomar cappuccino. Não tinha orquestra, mas tudo bem. Foi a melhor lembrança que eu tive da Itália, foi Florença. E eu fiquei muito chateado, cara, muito chateado. Eu preciso voltar agora para Itália para tomar em Florença e apagar essa lembrança péssima do cappuccino em Veneza. O cappuccino de mosquinha. Cara, que baita história, cara. Sensacional. Eu fico imaginando o Bruce Willis putaço quebrando a xícara na cabeça da garçonete, sei lá, de alguém, por causa das mosquinhas depois dessa história, porque, tipo, ele não precisava ter passado por isso. Era só ele ter tomado velocidade. Exatamente. Mas tem o lado bom e o lado ruim dessa história, né? O lado bom é que tu continua com a tua infância intacta. O lado ruim é que tu teve que tomar um cappuccino de 45 reais numa cidade que tu não deveria estar. Nem curtia. Mas pelo menos a infância tá intacta, tá segura. Verdade. Não, isso é verdade, tá preservada. E agora tu sabe a cidade certa sem ter que ver o filme de novo, então tá tudo bem. Exatamente, que isso é o mais importante. Não, e eu não ia saber disso. Sabe aquela coisa do cara que compra uma roupa ou um produto qualquer e ele tá bem se ele não souber que ele podia ter comprado 3 vezes mais barato se ele tivesse pesquisado no lugar X, sei lá. É verdade. Mas o problema é que me falaram, né? Aí eu me ferrei. Mas tudo bem, foi bom. Eu acho que foi bom porque agora me dá uma esperança de renovar a lembrança, talvez. Certamente. Não, e eu fico pensando que de repente tu foi o primeiro cara a pedir um cappuccino em Veneza, assim. Tipo, a galera ela tava tipo, morrendo de calor, matando mosca, e aí a garçonete falou, putz, eu não acredito, chegou um cara pedindo um cappuccino. Esse cara deve ser de algum país muito frio, de algum lugar muito esquisito, que toma cappuccino diariamente e não consegue ficar sem nem aqui nesse inferno. Não, é verdade. Pô, cara, tá pedindo um cappuccino, vai entender. E justo hoje, no dia mais quente de Veneza. Fizeram um cappuccino com a água do canal do lado ali. Não duvido não. O foda é isso, é que eu não sei. Eu queria muito ter ideia se o sabor daquilo era o melhor do mundo. Eu não tenho. Tu tomou cappuccino depois? Ou nem depois? Não. Eu não. Aquele foi... Cara, foi a única vez na minha vida que eu botei um cappuccino na minha boca. Isso já tem 6 anos. 6 anos? 6 anos. Então, de certa forma, nem que tu tomasse outro agora, tu ia poder comparar, porque tu não vai lembrar do gosto. Então é legal verdade. Tu não tomar mais nenhum, que aí tu fica com essa história. É verdade. Não, e o pior é que assim, é foda, porque eu gosto muito de comer, eu gosto muito. Eu gosto muito de comer. De provar e tal. Cara, sempre que eu viajo, agora eu fui pra Foz do Iguaçu. E eu achei que eu não fosse comprar nada. Só que eu esqueci que se eu atravessasse aquela ponte da amizade, eu ia pro Paraguai. E eu acabei comprando muita comida. Particularmente doce. Quando eu digo comida, é doce. Eu comprei muito chocolate, muito Tem um doce. Chocolate diferente. Deve ter uns Pringles loucos lá também. Tinha todos os sabores de Pringles que você encontra nos Estados Unidos. Isso tinha. Show. Isso tinha mesmo. Uma coisa que muita gente não sabe, é uma cultura totalmente inútil que vai servir, sei lá, pra uma pessoa que tá ouvindo esse podcast. Mas é uma parada que eu descobri. Pra quem realmente quer colecionar Pringles, etc e tal, tem que ficar ligado, porque lá nos Estados Unidos, eles fazem contratos específicos com determinadas lojas e determinados estabelecimentos. Então, aqui, por exemplo, a Pringles, você encontra os mesmos sabores em tudo quanto é lugar, basicamente, né? Sim. Lá, você, por exemplo, tem um determinado sabor, cachorro quente, por exemplo, que é um sabor que eu comi e gostei até. Tinha só nas farmácias CVS, Caramba. por exemplo, que é uma rede grande de farmácias lá dos Estados Unidos. Entendi. Aí tem uns outros que só tem na Target, entendeu? É meio que um contrato de exclusividade de um sabor específico que eles lançam. Saquei. Entendeu? Saquei. Além de terem os sabores sazonais, que é o sabor de Natal,
especial que eles lançam ali e tal. O picles, se não me engano, foi um sabor que começou sazonal e deu tão certo que ficou. Bombou e virou um sabor, virou um sabor do catálogo deles. Demais. Cara, maravilhoso, cara. Tu quer deixar algum recado pra galera aí te encontrar nas redes sociais com o número 7 no final? Como é que faz pra te achar? Ou o que tu tá fazendo agora, assim, de projeto? Tu tá no TC, né? A gente acabou não falamos do Marcos no começo. Sim. O TC foi um projeto que surgiu meio que do nada, assim, era uma brincadeira entre amigos. A gente tinha visto um vídeo do Super Bowl lá nos Estados Unidos, dos caras meio que fazendo isso, mas de uma maneira bem mais rudimentar. Sim. E aí, como, isso tem muito a ver com o background do Marcos. O Marcos sempre, mas assim, desde o início do stand-up, ele gostava de trocadilho, ele falava que era a forma mais democrática de humor. E aí ele falou, cara, isso tem tudo a ver com o que eu já faço. Ele já fazia cantadas nerds, cantadas ruins, piadas ruins. Sim, há muito tempo, né? Então ele falou, por que não fazer um duelo de trocadilho? E aí a gente fez num Veda, que era vídeo todos os dias em abril. Um dos vídeos foi o UTC, e bombou. Deu tipo 1 milhão. Aí falou, achamos petróleo aqui. Sim. E aí começou, entendeu? Começou a fazer, virou meio que a única parada que a gente tem feito no canal ultimamente. Assim, pelo menos é o que a gente faz com mais assiduidade, porque é de fato o que garante pelo menos 1 milhão de views toda semana, assim. Muito isso bom, deu cara. que bom que você gosta, fico feliz. É bom, cara, eu vi vocês estão fazendo isso em teatros, né, também, pra quem não Sim, sabe. a gente viajou o Brasil todo nesse... Todo não, mas a gente viajou como eu nunca tinha viajado antes. Virei até cliente diamante na Gol lá por causa disso. Eu nunca imaginei que eu fosse galgar uma quantidade X de milhas para ter algum conforto. Exato. Mas para mim é realmente necessário, pelo menos o assento conforto aquele, porque eu sou alto, então eu fico sempre muito espremido. Eu sofro isso também. Você sofre com isso? Cara, é horrível. É muito ruim. Porque fica parecendo, não sei se você passa por isso, mas quando você senta na cadeira, você tem duas opções, ou incomodar a pessoa da frente com o teu joelho, que tá pressionando a cadeira, ou incomodar a pessoa da frente por baixo com o teu pé que escorrega pelo lugar que a pessoa tem, sabe aquele espaço vazado, onde a pessoa fica com o pé solto? E aí eu fico às vezes cutucando o pé da pessoa da frente com o meu pé, ou então eu fico cutucando as costas dela com o meu joelho. Pode crer. E aí parece que é sacanagem minha, mas não é sacanagem da companhia, que bota um espaço ridículo pra gente poder se acomodar ali. Exato, mas também aí, tu dá um menos... susto no cara, o cara da frente, aqueles caras que deitam do nada sem avisar, eles geralmente se arrependem. Caraca, eu fico muito pé da vida. Machuca, mas ele se arrepende na hora, porque ele toma uma joelhada nas costas. Instantâneo. É verdade, isso é verdade. Mas realmente dá um susto, porque eu nessa hora eu queria poder ter um redimensionador de estatura. Vou entrar no avião, viro o Gigante Léo. Aí saio do avião, volto pra minha estatura normal, entendeu? Eu queria conseguir fazer isso. Animal. O que eu ia falar é que eu vi vocês lá em Natal. A gente fez a Campus Party de Natal esse ano. Foi em julho, você tava lá, que maneiro. Lá. E aí eu saí do palco e vocês entraram com o TC. Lá em Natal, isso foi no estádio lá, como é que é o nome daquele estádio? Sim, porra, eu lembro, eu esqueci o nome do estádio, mas também não lembro, mas é o estádio da Copa do Mundo lá, eu dei até um carrinho, tem um story meu, depois eu vou fixar pra galera ver, que é eu correndo no escuro e dando um carrinho no estádio, no lugar que teve os jogos da Copa lá, eu achei muito foda visitar um estádio da Copa. Mas que eu ia falar que eu vi o TC lá e que foi a primeira vez que eu vi ao vivo, assim, e que é muito massa, cara. É muito legal a interação da galera, assim, a galera fica muito louca na arquibancada, eu achei demais. Sim, foi muito, ali foi muito maneiro, eu gostei muito da experiência, e eu nunca, apesar de eu não ter nada relacionado a futebol, eu gostei muito de ter andado naquele campo ali, de ter pisado na grama, quer dizer... pisar na grama ali eu acho que pode, né? Então eu gostei de ter pisado na grama, ter corrido, a gente bateu um pega depois ali, vai, vamos ver quanto tempo leva pra correr de uma ponta a outra. Cara, foi muito maneiro, eu gostei muito. Eu não sabia, cara, eu não sabia que você tava ali, que foda. Nossa, Natal é muito legal, inclusive. Não sei se vocês foram outras vezes lá, mas foi a única vez que eu fui, eu tô querendo voltar já, eu gosto muito daquela cidade. Eu quero muito ir, sim, porque esse é um problema, né, de viajar fazendo o TC ou qualquer parada assim, é que você só vai, faz e volta. Então, assim, você não tem o tempo de curtir. Natal eu quero muito aproveitar, mas eu ainda não tive a oportunidade. Eu aproveitei muito pouco lá. Eu realmente aproveitei muito pouco. Do caralho. Cara, demais. Porra, agora a gente tá falando aqui... Deixa eu só aproveitar para divulgar também. Eu tô com o Caruso, Fernando Caruso e com o Ulisses Matos no 3 Elementos, que é um vídeo que a gente lança toda terça-feira, mas com foco em cultura nerd, cultura pop e às vezes pautas inusitadas como a da semana
semana passada, se não me engano, foi ETs pelados. Então, assim, que é um dilema que a gente não entende realmente por que os ETs estão sempre pelados na cinematografia, né? O próprio ET do Spielberg, cara, ele tava pelado. Ninguém falou sobre isso, mas ele tava pelado. Cara, sabe que eu tenho uma história com isso? Uma vez eu tinha recém visto esse filme e eu tava na sala de aula desenhando, tentando desenhar o ET. E aí eu tava na parte do peito do ET, das tetas do ET. E aí a minha professora viu e ficou puta e me mandou pra secretaria. Ela achou que eu tava desenhando uma mulher pelada, eu só queria desenhar o ET. Pois é. Não, é ridículo. De repente ele só tava querendo ligar pra casa pra pedir a roupa dele, entendeu? Porque ele não tava aguentando o frio, sei lá, não sei. É um negócio. Todos os ETs que aparecem no audiovisual parecem estar pelados. Se eles vêm sob a forma, a não ser que aquilo seja a roupa deles, mas duvido muito. Então a gente fala sobre, e a gente tem uma base, o número de views é bem pequeno, mas assim, a base de fãs, entre aspas, né, de inscritos que comentam lá é bem fiel e a gente gosta bastante dessa interação, dessa troca, é muito maneiro. Então se a galera que estiver ouvindo aí tiver a fim de curtir lá e conferir, a gente vai ficar bem feliz. Massa, show de bola, cara. Muito bom. Vou deixar os links aqui na descrição, nesse post, pra galera depois poder clicar lá, fica mais fácil de encontrar. Ah, boa, show de bola. Beleza, maravilha. E quem quiser me encontrar é Studart 7. Tudo com Studart 7. Aí me acha. Maravilha, tá tudo linkado aqui na descrição do post também. E sabe um negócio que a gente tava falando agora de Natal? E eu acabei de perceber que não foi em Natal, isso foi em Salvador. Em Natal, fiquei... É porque foi perto, foi tipo no mesmo mês. Então, eu fui pra Natal e eu fui pra Salvador. Eu lembro que um eu fui pro estádio. Exato. E o outro não, mas eu viajei tanto que na minha cabeça eu entendi. Então pronto, mas a galera que ouviu agora fica marcado assim, Natal também é muito legal. Natal, na verdade, é mais legal que Salvador. Vou falar isso agora, a galera vai ficar puta, mas é verdade. E Salvador foi na Arena Fonte Nova, esse é o estádio. E em Natal, eu também soube que o TC ia rolar, mas lá foi num teatro e eu não tava, eu não vi. Eu vi em Salvador depois, que foi quando eu saí do palco que vocês subiram. E eu fiquei lá na plateia vendo a galera assistir o TC, que foi uma experiência muito legal. Não, mas eu acho que teve o TC na Campus Party Natal, não teve Campus Party Natal? Mas eu acho que foi num teatro que era do lado. Na Campus de Natal, ela não foi num estádio, ela foi num lugar de evento mesmo. Então, não, mas a gente fez. Fizeram também. Eu lembro que a gente fez. Sim, a gente fez lá na Campus Party. Sim. De Natal. Por isso que na minha cabeça eu misturei os dois e concordei. Dá uma confundida na cabeça. Foi muito perto mesmo, foi no mesmo mês essas duas campus aí, por isso que eu fiquei meio bugado também. Não, foi muito maneiro. O Salvador, por sinal, nesse caso, a gente até ficou mais tempo. E aí deu pra aproveitar um pouco mais. Só que Natal realmente não deu. Natal eu não consegui aproveitar. Natal é muito bom, cara. Eu quero voltar pra Natal o quanto antes aí, porque eu acho muito legal. E Natal é verão o ano todo, né? Pois é, né, cara? Deve ser muito bom isso. Coisa linda, né? Não, porque não é só. O detalhe é que não é verão, porque o Rio às vezes é verão o ano todo, mas é inferno. Mas lá é um verão cristalino. Gostoso. Pra tomar um cappuccino na beira da praia. Exatamente, pô. Tem aquela brisa constante, suave, que amacia a nossa cutis, que alivia os nossos estresses. É muito bom, é muito bom. Maravilhoso, cara, muito bom. Pô, obrigado por ter aceitado participar do podcast aqui. Vamos se encontrar em algum evento desses aí pelo Brasil e tomar um cappuccino. Com certeza. Eu preciso tomar um cappuccino. Eu vou deixar anotado isso. Quando a gente se esbarrar em algum evento, com certeza a gente vai fazer isso. Levar um cappuccino solúvel no bolso, assim, pra derramar numa água quente. Não, mas aí não deve ser bom. Isso deve ser bom. Não tem isso como, tem né? possibilidade, Fechou, valeu, cara. Valeu, cara. Abração, até mais. Abração, falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado. Espero que agora procure um cappuccino saboroso pra tomar e uns Pringles variados aí, diferentes pra experimentar. Eu fiquei com muita vontade de comer Pringles agora, depois desse episódio. Vou procurar. Então se você descobrir algum Pringles legal aí, dá a dica também pra mim, dá a dica pro Studart lá no Twitter, em qualquer lugar. E é nóis. Beleza? Só pra lembrar, antes de acabar esse episódio, os recados que eu dei nos episódios passados continuam valendo. O plano de R$5 por mês pra ter acesso ao podcast exclusivo do Eu Tava Lá continua valendo agora em 2018. Então se você quiser ter acesso ao conteúdo exclusivo do podcast pagando o plano mínimo, R$5 por mês, aproveita para assinar agora. No ano que vem algumas mudanças ocorrerão e o podcast vai mudar de plano. O plano de 5 continua existindo, ele é muito importante pra galera que quer ajudar o podcast a se manter, afinal de contas os boletos não param e o Eu Tava Lá necessita muito da ajuda dos ouvintes. Então se você gosta desse projeto, quer que ele continue existindo, apoia lá, assina com R$5, com certeza vai ajudar muito no objetivo do podcast de crescer cada vez mais. Em 2019
2019 voltar com muitas novidades aí, e a mudança do podcast exclusivo para um plano mais caro é porque deve mudar a maneira de distribuir o conteúdo e deve mudar muita coisa, na verdade. Mas, enfim, é isso, está dado o recado. Se você quiser ajudar o podcast e ter acesso exclusivo ao podcast diário, exclusivo para os assinantes, com só R$5, assina agora em dezembro, beleza? Então é isso, até semana que vem se você não for um assinante do podcast, e até amanhã se você for um. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Pedro Imparato.